Pensando nisso, se eu, por exemplo, sou um expert e eu quero fazer um lançamento ou vender algum infoproduto no Perpétuo, mas eu não sei por onde eu começo, como que eu me planejo, como que você ajudaria esse expert, essa pessoa? Olha, muita gente hoje esquece do planejamento. Você hoje, te faço essa pergunta, se você fosse fazer um lançamento, você montaria um planejamento? Você já sairia correndo pensando em contratar um gestor, em um copywriter? Eu ia sair montando a equipe, sem planejamento. Sem planejamento, nem nada. Por quê? A gente subestima, né, o planejamento. O planejamento. A gente acha, não precisa não, vou fazer aqui, vou fazendo, vai dar certo. vou fazendo e nunca chega lá no fazendo certo, né? Eu sempre primeiro pontuo essa parte do planejamento. Como eu falei, é um buraco que existe hoje no marketing, né? Essa parte de você ter alguém para gerir os seus projetos e processos. E o planejamento é um dos buracos que eu vejo quando se trata de infoprodutos. O planejamento, ele precisa vir assim, primeiro, antes de você pensar em contratar alguém da equipe. Porque é olhando para o planejamento que você vai saber o que precisa fazer, quem que vai fazer. Então, não adianta, vou contratar um gestor de tráfego. Tá, mas por quê? Qual que é a metodologia que você vai seguir para contratar esse gestor de tráfego? Né? Qual que é o seu método de lançamento ou o seu método de perpétuo que você vai seguir? Então, primeiro ponto, como é que eu ajudaria essa pessoa que tem uma equipe ou que é sozinha, esse expert? Monte um planejamento. Né? Então, pegue esse seu planejamento, pegue uma folha, ou então um aplicativo, ou então a agenda, ou então um documento, o que for, não importa. Pegue e comece a montar um planejamento. O que você deve fazer primeiro para montar um planejamento? É saber qual que é a sua meta. Então, se a sua meta é faturar 100 mil reais por mês, se a sua meta é fazer 10 alunos de mentoria, anote a meta desse seu planejamento, né? Desse seu projeto. Vamos usar o exemplo de um projeto. Segundo ponto, qual que é a estratégia que você vai usar para vender esse lançamento, ou esse seu produto? Que a gente sabe que lançamento existem várias metodologias hoje, tanto de lançamentos quanto de perpétuos. Existem várias estratégias. Então, pense qual vai ser a estratégia que você vai usar. Terceiro, é você saber aonde você vai fazer esse acompanhamento. Então, se você vai fazer numa planilha do Excel, no WhatsApp, no Trello, no Notion, enfim. É ter o seu local de acompanhamento lá da equipe ou das suas demandas, se você for sozinho. E você trabalhar com datas. Tudo que é feito sem datas não sai do papel. Uhum. Então, coloque datas. Porque aí fica tudo, vamos fazer isso. Vou fazer. E nunca é feito o negócio, né? Então, primeiro ponto é você montar um planejamento, pensar nesses 4 pontos que eu deixei, que é a meta, estratégia, local de acompanhamento e datas. E aí, com a estratégia, você vai começar montando as suas etapas para você chegar naquele seu objetivo final. No nosso caso, é vender uma mentoria. Então, aí você divide por etapas. E ter muita consciência de que se você tá sozinho hoje, vai demorar. Não é uma coisa que a pessoa vai fazer de uma semana para outra. Não é. Então, assim, demora. Quando você tá sozinho, demora. Mas, quando você coloca até datas para você, tudo flui. Então, para montar um planejamento, é você saber da importância dele, saber que ele precisa ser a primeira coisa que você vai fazer. Dividir pela questão de metas, estratégia, local de acompanhamento e datas. Pegar a estratégia que você vai utilizar e ir dividindo por etapas. Então, vamos supor, sua primeira etapa vai ser distribuição de conteúdo, construção de audiência. A segunda vai ser uma campanha de relacionamento. A terceira vai ser captação de um evento, CPL e por aí vai. E aí, você monta esse seu planejamento. E o planejamento, ele vai te ajudar a evitar erros. Por mais que a gente sabe que imprevistos sempre vão acontecer, quando você tem um planejamento, é como se você estivesse não deixando erros acontecerem. Porque você já sabe o próximo passo. Você já sabe o que precisa fazer. Então, na hora lá de você abrir o carrinho, não tem um e-mail
de inscrições abertas. Mas na hora que você tem um planejamento, você já pensou nesse MEI aqui na frente. Então, evita surpresas na hora. E até te prepara melhor para qualquer imprevisto que possa aparecer, né? Qualquer imprevisto. Porque se acontece, a gente sabe que imprevisto em lançamento é o tempo todo. É o que mais acontece. É o tempo todo. Mas se você já tem uma organização, as coisas já estão feitas antes, né? Você já se previne desses futuros erros. E aí você deixa para resolver coisas urgentes lá na hora. Entendeu? Então, eu faria isso para ajudar alguém.